Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Essas lições de Jesus são muito claras sobre uma das grandes necessidades que nós temos em nossas experiências, em nossas vidas, que é do perdão. Mas é algo bem desafiador, porque, embora a gente compreenda a importância do perdão, muitas vezes a gente não consegue, de fato, realizá-lo quando ainda estamos em determinados estágios da nossa evolução. E provavelmente deve ser assim que deve ser. Primeiro nós vamos entender pela razão, primeiro vamos entender de forma raciocinada sobre o porquê que o perdão é tão importante, para em algum tempo depois isso se tornar algo mais profundo, algo mais sentido, e provavelmente vai ser a experiência que vai nos mostrar quanto perdão é necessário, já que pela própria experiência nós vamos adquirindo a compreensão de que nós mesmos erramos muitas vezes e necessitamos de perdão. E mais impressionante ainda, nós vamos observar, se formos atentos, que nós, em muitas ocasiões, cometemos os mesmos erros que nós censuramos nas outras pessoas. Alguém poderá dizer, mas eu não fiz tal coisa e nem faria, mas podemos já ter feito em outras vidas. E daí o perdão ser necessário ainda, sob essa perspectiva, porque se erramos no passado, nós podemos com certeza ter contado com o perdão de alguém, ou até mesmo ter suplicado esse perdão. Ou ainda poderemos estar iludidos sobre a nossa impossibilidade de erro, já que nós só sabemos do que somos capazes realmente quando nós enfrentamos situações que nos põem à prova. Deus, na sua onisciência perfeita, sabe o que nós somos, mas as experiências surgem para que nós descobramos quem realmente nós somos. E aí nós podemos produzir algum tipo de mudança, algum tipo de transformação em nós. De qualquer maneira, fica muito claro nessas lições de Jesus, nesses mandamentos, de que o perdão é fundamental para que o próprio homem alcance misericórdia, para que ele mesmo consiga alcançar o perdão quando necessário. Quando Pedro chegou para Jesus e perguntou quantas vezes, provavelmente é aquele sentimento, aquela sensação que nós temos de que tudo tem um limite, não é mesmo? As pessoas podem errar indefinidamente conosco, então nós poderíamos ter um limite de perdoá-las. E a pergunta dele provavelmente é motivada por essa impressão que nós temos de que se formos perdoar infinitamente as pessoas, elas estarão cometendo os erros infinitamente. Ou se dermos liberdade a elas, elas vão voltar a errar. O que nós não podemos confundir é perdão com autoproteção. Ou melhor dizendo, não podemos confundir o perdão com abandonar a nossa autoproteção. Perdão significa que nós não vamos guardar ódio, rancor, desejo de vingança, não vamos querer o mal daquela pessoa. E autoproteção significa que nós vamos sentir tudo isso, mas não vamos nos expor mais aos riscos que nos levaram a sofrer a ação de alguém. Muitas pessoas acham que o perdão significa nós nos tornarmos vulneráveis novamente às pessoas, sendo novamente
se tornando novamente disponíveis para que elas façam as mesmas coisas. Muito provavelmente, quando as pessoas nos prejudicam, é porque nós mesmos permitimos isso. Isso não tem tanto a ver com elas, mas tem a ver com a nossa falta de vigilância, de cuidado, de autoproteção, e não significa imputar à vítima nunca a responsabilidade pela ação do agressor. Mas é que muitas vezes nós somos muito ingênuos em nos permitir ali sermos tão vulneráveis pelas ações das pessoas, porque somos levados por inúmeros fatores a acreditar nessas pessoas. Uma boa dose de precaução, de cuidado, de atenção com as nossas relações poderiam nos proteger daquilo que as pessoas fazem, e isso ainda assim poderia ser para nós uma oportunidade de crescimento, já que nós poderíamos estar percebendo nas nossas experiências oportunidades de conhecer as pessoas de verdade, de conhecer a nós mesmos. Mas a vida não funciona tão claramente assim. É quando nós passamos pelas experiências, é aí que nós realmente percebemos: se eu tivesse feito isso ou aquilo, se eu tivesse prevenido essa ou aquela situação, eu poderia ter me poupado daquele sofrimento causado por alguém. Mas independente do controle que a gente possa ter pelas situações, independente de nós sermos vigilantes ou não, independente do que nós vamos nos expor ou não, o perdão sempre vai ser necessário, porque até quando nós lidamos com pessoas bem intencionadas, nós vamos colher as suas ações indevidas, os seus erros, que muitas vezes recaem sobre nós, ou se voltam contra nós em função de alguma perturbação ali momentânea. E ainda assim, o perdão será necessário. Essas colocações de Jesus me fez pensar agora há pouco sobre aquela questão, que muitos trazem de que Jesus seria alguém que em alguma época futura viria julgar a humanidade, e baseando-se até mesmo em palavras de Jesus que diz isso. Em outra ocasião trataremos dessas palavras. Mas quando eu penso que Ele nos colocou, para nós, criaturas tão frágeis, tão imperfeitas ainda, o dever de perdoar incondicionalmente, por que Deus não nos perdoaria incondicionalmente? E até Ele, se Jesus fosse Deus, como algumas pessoas acreditam, por que Ele nos cobraria, em alguma época futura, uma atitude se Ele não fosse capaz de nos perdoar indefinidamente? Porque a ideia do perdão que Ele traz aqui para Pedro, 490 vezes nós vamos perdoar, não é um número fixo. É a ideia de um número que nos dá a ideia de algo indefinido, que sempre precisaremos. Afinal de contas, quem vai ter um caderninho para anotar até o número 490 de erros que alguém cometeu? Ninguém vai fazer isso. Então é óbvio que Jesus estava se referindo sim a uma situação em que teremos que exercitar muito a paciência indefinidamente. E mais uma vez lembrando que não significa se expor aos danos que as pessoas causam. É apenas não guardar raiva, ressentimento, rancor. E ainda mais ele coloca, nessa última lição, que se nós tivermos algo contra alguém, ou se alguém tem algo contra nós, que nós fôssemos diretamente com essa pessoa resolver essa pendência. E não que ficássemos por aí falando dessa pessoa, ou mesmo ficássemos amargurados, guardando o nosso ressentimento, o nosso amargo. Que nós esclarecêssemos tudo. E interessante que ele coloca isso, que se a gente tivesse essa disposição, de realmente procurar resolver, de realmente procurar superar essa limitação, nós poderíamos também ganhar a nossa paz, ganhar o nosso bem-estar, porque não viveríamos com aquela mágoa, nem com aquele ressentimento, nem com aquela tristeza pelo mal que alguém nos causou. Então, fica para nós a lição de que o perdão é fundamental para a nossa existência, a benefício da nossa própria paz, do nosso próprio bem-estar. Kardec, ao comentar essas colocações aqui de Jesus, no capítulo
que nós iniciamos hoje a análise dele, bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que têm misericórdia, aqueles que são capazes de perdoar, é o capítulo 10, ele mostra essa relação entre o nosso perdão e o perdão que esperamos receber de Deus pelos nossos erros. E ele vai colocar algo que se relaciona ao capítulo anterior. No primeiro parágrafo aqui do comentário que Kardec fez, ele colocou assim, olha, a misericórdia é o complemento da mansuetude, aquele estado de paz interior, de mansidão, em que não há violência no indivíduo. Pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ao contrário, né? Quem não é capaz de perdoar, geralmente está sempre na defensiva ou no ataque, nunca está ali predisposto a uma pacificação com o outro. Ele prossegue, olha, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que eles queiram fazer. Uma está sempre inquieta e é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Eu, pessoalmente, acredito que Kardec, quando coloca essa questão do esquecimento, né, das faltas de alguém, é o esquecimento das ofensas, como ele coloca aqui, dessas coisas banais da vida, das coisas corriqueiras, das coisas que nós até supomos que são ações que as pessoas fizeram contra nós, mas são coisas pequenas. É óbvio que ele não iria pensar que nós temos que esquecer os grandes males que alguém nos faz, porque é impossível. Mas provavelmente não lembrar todo dia pode ser uma possibilidade também. Não viver alimentando o tempo todo aquelas lembranças amargas dos sofrimentos causados por alguém. Mas ele, ao colocar dessa forma, da sensibilidade sombria e amargurada, parece bem um retrato de algumas pessoas, e que talvez até mesmo nós já fomos em alguma época, de sermos uma pessoa sempre ressentida, sempre ali levando em conta o que as pessoas fizeram. Isso mostra o atraso ainda que nós somos como espíritos, porque ainda não aprendemos que faz parte da experiência os contratempos, as amarguras, as dificuldades, e não aprendemos o que é de bom em cada experiência da vida. Portanto, ainda somos espíritos atrasados. Ele ainda coloca assim, ó, uma fala que muita gente reproduz. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão das próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar, e essa daqui é o que nós observamos com frequência. Ou melhor, a segunda, a primeira é a menos frequente, olha. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ou seja, não vamos cobrar do adversário, não vamos querer humilhá-lo, não vamos querer dele nenhum gesto de penitência pelo mal que nos fez, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. É aquela pessoa que realmente está predisposta ao perdão. Isso é mais raro porque espíritos mais elevados não são tão comuns. A outra, que é a mais comum, que é própria da nossa condição espiritual, é assim, olha. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos, vede quanto sou generoso. É óbvio que isso são dois pontos, né, duas situações extremas, daquele que finge perdoar e do que perdoa verdadeiramente. Entre esses dois pontos deve ter uma infinidade de situações em que nós vamos
nos situar em algum momento da nossa evolução em alguma delas, né? Nossas circunstâncias, ou melhor, nessas circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera de uma parte à outra. Então, quando nós não perdoamos de verdade, não há reconciliação, não há reunião novamente daquelas pessoas em termos de confiança, de afeto, de cooperação. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E, obviamente, sempre vai estar na posição espiritual melhor do que aquele que não perdoa ou que finge perdoar. E aqui a gente poderia trazer também um tipo daquelas pessoas que dizem: perdoo, mas não quero mais nada com essa pessoa. Não tenho nada contra ela, mas não quero vê-la nem pintada de ouro. Essa também é uma forma de perdoar que demonstra que o indivíduo ainda carrega as mágoas, ainda carrega a tristeza, ainda carrega a dor dentro dele pelo sofrimento que passou. Ainda é alguém que se auto-pune, ou que se autoflagela, ou que se faz sofrer por causa do erro que o outro cometeu. Quem perdoa carrega uma leveza na alma, carrega uma sensação de bem-estar muito maior do que a pessoa que sempre tem lá algo contra o outro. É um desafio nós alcançarmos esse perdão verdadeiro. É algo que somente a partir da experiência, após muita meditação sobre esses ensinamentos, é algo que nós só vamos conquistar realmente a partir do nosso autoconhecimento, da nossa capacidade de errar, o quanto nós precisamos de indulgências do outro. Por isso que perdão é algo que está muito associado à humildade verdadeira. Aquele que não é humilde também não é capaz de perdoar, porque não é capaz de perceber que o outro erra assim como ele erra. Nós podemos não errar igual que as pessoas fizeram, mas em outros setores da vida sim. Podemos não cometer os mesmos erros, cometemos outros, e pelos outros precisamos de perdão. Então, quando nós não somos capazes de perdoar, de alguma forma denota que nós temos uma consideração sobre nós mesmos ilusória sobre quem nós somos. Nós estamos sendo ali, mais uma vez, impedidos pelo orgulho, o pai de todos os vícios, né, de todos os delícias do espírito. Nós estamos sendo impelidos ali pelo orgulho ao não reconhecer as nossas necessidades. Por isso que nos tornarmos verdadeiramente humildes também será um caminho de nós encontrarmos a forma autêntica de perdoar. E faz sentido dentro da perspectiva de que se queremos a paz no mundo, se queremos a comunhão com Deus, se queremos a fraternidade universal, se nós queremos bem-estar interior, por que guardar rancor e ressentimento? Por que guardar raiva? Por que guardar desejo de vingança? Ainda que a gente não venha a praticar, por que carregar essas coisas dentro de nós? Tudo isso se torna um peso muito grande para todos nós como espíritos. Mas aos poucos, através do trabalho, da elevação, através do estudo e da meditação, vamos gradualmente nos libertando de todos esses pesos desnecessários que nós carregamos em nós. Nós devemos sempre em nossas orações, meus irmãos, pedir a Deus que nos ajude nessa conquista. Muitos pedem a solução dos problemas mais imediatos da vida e não há problema nisso, mas há riquezas muito maiores a serem conquistadas por nós, que são as riquezas do Espírito. Esses bens espirituais aqui devem ser buscados nos momentos de oração. Daí, pedirmos sempre para Deus: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, nos mostrando a necessidade que nós temos desse perdão nosso para com o próximo, para que a gente receba o perdão de Deus. Então, lembremos nas nossas orações de pedir pelos nossos adversários, pelos nossos ofensores,
porque neste momento vai ser um momento de excelência nosso. Desejando o bem deles, nós vamos desconstruindo dentro de nós a imagem negativa que nós criamos e sustentamos para legitimar o nossa raiva, nosso ódio, nosso ressentimento. Naquele momento que não importa para mais ninguém, a não ser somente nós e Deus, nós conseguimos realmente, diante de Deus, apresentar ali aquilo que nos feriu, refletir sobre a situação com precisão, porque muitas vezes no mundo, em função de uma série de fatores, nós não somos muito claros, seja por orgulho, por outras razões, para demonstrar que nós também tenhamos muitas vezes responsabilidade naqueles conflitos que nós tivemos. Então, nesse momento íntimo da oração, que é nosso e de Deus, é um momento em que nós apresentamos a Ele as nossas tristezas, as nossas mágoas, mas também reconhecemos que nós também tenhamos ali uma parcela de responsabilidade naquele conflito e nós podemos visualizar o nosso ofensor, desejando a Ele o bem, a paz, a harmonia, o reequilíbrio na sua vida. E isso vai desconstruindo esse antagonismo que nós criamos dentro de nós. Isso significa um ato de elevação para todos. Que Jesus, na sua misericórdia infinita, sempre nos inspire a compreendermos essas lições maravilhosas que Ele nos trouxe e que os Espíritos amigos nos instruam sempre nesse caminho de desenvolvermos cada vez mais a nossa capacidade de perdão. Eu convido então neste minuto para a nossa prece de agradecimento a Deus pela bênção da vida, rogando ao Pai que nos abençoe, que nos proteja e nos sustente em nossa caminhada. Pai de infinita misericórdia, nós trazemos, Senhor, em nossa memória agora as pessoas que nos sentimos ofendidos por elas ou que possam ter nos prejudicado gravemente. E nós desejamos, Senhor, a paz em nossa mente, para que tenhamos a tranquilidade, Senhor, para um dia restabelecermos a harmonia com aqueles que nos ofenderam. Que de nossa parte possamos igualmente pedir o perdão por aquilo que nós fizemos e que foi inadequado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos esses obstáculos de nossa caminhada. Dai-nos a luz, dai-nos o entendimento, dai-nos a compreensão, Senhor, do quanto necessitamos nos perdoar uns aos outros. Que possam os espíritos antagônicos à nossa evolução, nossos irmãos obsessores, que eles possam realmente encontrar paz, Senhor. Que eles possam encontrar harmonia em suas vidas, que eles possam se sentir desejosos de novas e positivas experiências. Pedimos, Senhor, por tantos que se encontram hoje envolvidos em tantos conflitos, em que ninguém mais sabe quem já começou as contendas, as brigas, as trocas de violência. Pacifica, Senhor, esses corações para que eles encontrem a paz, para que eles encontrem um caminho de retorno ao equilíbrio, de retorno à marcha que nos conduz à compreensão do vosso amor e da vossa misericórdia. Senhor Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor ilumine e ampare a todos os nossos amigos que nos acompanham, que eles igualmente recebam, Senhor, sempre o amparo e o auxílio de que necessitam. E só temos a agradecer, Senhor, por tudo que nos dá, sempre para o nosso crescimento e o nosso progresso. Obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja.
Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade. Também as outras atividades no site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.